Hoje é dia 9 de agosto do ano 2018. É uma quinta-feira. São 18 horas. É hora de celebrar saúde através das ondas milagrosas desta rádio mundial. Boa tarde, quase boa noite. Eu sou o Dr. Rui Mercúrio e cuido, como médico, dos transtornos musculoesqueléticos. Os transtornos musculoesqueléticos dizem respeito a músculos, vasos, articulações, tendões, nervos e articulações. Então, o sintoma mais frequente que ocorre é o sintoma dor. Não necessariamente ele 100% das vezes está presente, porque o sofrimento dos transtornos musculoesqueléticos podem se manifestar de outros modos, de outras maneiras, e às vezes o quadro é policromático, multicolorido, tem vários matizes, várias cores, vários desníveis, entenderam? Então, os transtornos musculoesqueléticos são responsáveis por quase 80% de todas as dores desse planeta. E, vejam bem, é diferente o modo de sentir dor de pessoa para pessoa. A dor é um sintoma, ela em si não é a doença, não. Ela é um sinal da existência de um problema de saúde físico, entendeu? E nos transtornos musculoesqueléticos, o problema pode vir dos ossos, dos vasos, dos nervos, dos tendões, dos músculos, das articulações. Então, uma dor articular é diferente de uma nevralgia, né? A nevralgia é uma dor de raiz nervosa, né? Por exemplo, a dor de dente é uma nevralgia, entendeu? Só que no dente, a nevralgia, que é a dor de nervo, é uma dor por exposição de nervo, ou então uma dor por irritação do nervo, que o canal está aberto, alguma coisa desse tipo. Todo mundo que trata canal de dente e não se dá uma boa anestesia, sente uma terrível dor ou um choque na hora que o dentista manipula esse nervo. Entendeu? É terrível essa dor. Nós temos um par de nervos chamado trigêmeos também no rosto, na face, que às vezes as nevralgias do trigêmeo dão dores incríveis na face, entendeu? Enfim, a pior dor dos transtornos musculoesqueléticos é a dor de nervo, são as nevralgias. E a nevralgia mais conhecida, né, é a ciática. A dor ciática, que é aquela dor da região lombar que se irradia para as pernas ou para uma perna mais que a outra ou para uma perna só. Entendeu? É a dor ciática. Ela não deixa de ser uma nevralgia. E, em geral, é uma nevralgia mecânica, ou seja, por compressão mecânica. Entende? Dificilmente alguém nasce com uma nevralgia genética. Entendeu? Não. Em geral, as nevralgias são transtornos adquiridos. Ou seja, você estava bem. Aconteceu alguma coisa, algum mau uso do esqueleto, um esforço incrível, exagerado, uma queda, entende? Às vezes essa queda pode causar fraturas, luxações, traumatismo craniano, enfim. Entendeu? N situações podem causar transtornos musculoesqueléticos. Em geral, elas são adquiridas, entendeu? Em geral. Evidente que existem situações genéticas, hereditárias, doenças ósseas, genéticas, doenças raras, entende? Por exemplo, o próprio nanismo, que é um não desenvolvimento do comprimento dos ossos, né? Não deixa de ser uma doença genética, hereditária, mas é uma exceção. Né? O comum são as dores decorrentes do mau uso que nós fazemos do nosso esqueleto, entendeu?
Eu me lembro de uma frase de Buda que dizia assim: você pensa que é o sol, mas você é um vagalume, entendeu? Então, eu vou aplicar aqui nos transtornos musculoesqueléticos. Você pensa que é um super-homem, mas você não é super-homem, você é fraquinho, você é muito frágil, você é muito vulnerável a traumatismos, a impactos, entenderam? E esses traumatismos, ou microtraumatismos, né, que nós sofremos no nosso dia a dia, eles são cumulativos, ou seja, vão somando, entende? E às vezes você tem um transtorno musculoesquelético, mas como não veio dor ainda, entendeu? Você não dá tanta importância a esse transtorno musculoesquelético. Mas a coisa vai somando, e eu uso uma expressão que digo assim: um dia a casa cai, entenderam? Então aí entram as crises, né? As crises de coluna. Estou travado. Eles falam assim: não, eu travei, entende? Ou então, às vezes, eles falam: nossa, estou com um choque na perna, um choque no pescoço, ou é uma hemicrânia, né? Uma tipo enxaqueca, que pega metade da cabeça, entenderam? Às vezes, um problema de coluna cervical, nós repetimos aqui que é importante, pode dar tonturas, vertigens, labirintite, labirintose, né? Labirintopatias, e a pessoa perde a noção do equilíbrio, do eixo, entendeu? Às vezes pode ocorrer zumbidos nos ouvidos ou uma surdez unilateral, bilateral, entende? Então, nós temos 12 pares de nervos cranianos que podem estar, às vezes, se comprometendo com problemas do desalinhamento da própria coluna, entende? Então, vejam bem, eu fiz a minha palestra no dia 27 de julho, uma palestra ao vivo, né? Recebi muitas perguntas por conta dessa palestra, né? E hoje, um paciente meu que veio para essa palestra disse: Dr. Rui Mercúrio, lá nós perguntamos a você sobre mal de Alzheimer, né? E você parece que não respondeu bem essa pergunta sobre de que modo, né, o mal de Alzheimer ele pode acontecer por um problema do próprio esqueleto, né? Então vejam vocês, ó. A meu ver, né, eu tenho uma formação ortopédica. Por conta que eu sou um cirurgião de coluna, eu tenho que ter uma formação neurológica, né? Então vejam bem. Teoricamente, né, falando, o mal de Alzheimer ele é ainda um ilustre desconhecido, né? Parece que o mal de Alzheimer tem a ver com processo degenerativo do sistema nervoso, né? Assim como é a ELA, né? Esclerose lateral amiotrófica, outra ilustre desconhecida, né? Que também parece que decorre de um processo degenerativo do próprio sistema nervoso, né? E que os médicos ainda, a única coisa que enxergam da ELA e do Alzheimer é um bruta ponto de interrogação, entenderam? Bruta ponto de interrogação. Mas vejam bem, então, parece que eu não me expliquei direito na minha palestra, que suscitaram algumas dúvidas importantes, né? Então, vejam vocês, os problemas da coluna cervical, né, do pescoço, da coluna cervical do pescoço, vejam bem, nós movimentamos a cabeça quando acordados, né? Nós estamos sempre dirigindo nossos sentidos, né? A visão, a audição, nós estamos sempre dirigindo nossos sentidos para aqueles processos todos que estão despertando a nossa atenção visual, auditiva, até olfativa, ou até pelo gosto, ou até pelo tato, nós estamos dirigindo. Então, nós movimentamos a nossa cabeça pelo menos 100, com C, 100 vezes por minuto, entende? Então, imaginem vocês uma máquina que se movimenta 100 vezes por minuto, aguentando o peso da cabeça.
A cabeça deve pesar um pouco mais que 1 quilo das pessoas em geral, né? E, vejam vocês, quando eu digo assim, a tua cabeça pesa 1 quilo, ela pesa 1 quilo se você está numa bela praia, tomando uma aguinha de coco e tomando um bom sol. Porque no dia a dia tem um fator complicador chamado estresse. O estresse, ele é tensional. Então, a primeira coisa que o estresse, em geral, faz é tensionar os músculos que pegam no pescoço, tensionando os músculos da região dorsal, alta e média, entendeu? E eles puxam a tua cabeça para baixo, entende? Então, nesse momento, a tua cabeça que pesa pouco mais de 1 quilo, ou quase 1 quilo, ela passa a pesar 2 quilos, 3 quilos, 4 quilos, 5 quilos, entende? Então, às vezes, a pessoa chega no meu consultório, mesmo com umas certas pessoas relativamente jovens, vamos dizer na faixa de 35 a 45 anos, né? E diz, nossa, eu mexo o pescoço, parece que tem areia. Parece que tem areia, tem um atrito, tem um barulho, estala, entenderam? Então, vejam bem, o que eu quero dizer quando eu falei sobre mal de Alzheimer e problema da coluna cervical. Eu não estou aqui dizendo que o mal de Alzheimer é um problema de coluna cervical. Isso seria muita pretensão imaginar que um ortopedista, né, vai curar mal de Alzheimer. Não, vejam vocês. Mas o que eu posso dizer com toda a convicção é que quadros de, às vezes, falha de memória, falha de raciocínio, falha de atenção, podem decorrer de problemas da coluna cervical. Entenderam? E por que eu digo isso com tanta convicção? Então, vejam bem. Dificilmente um paciente vai na minha clínica e diz assim, eu vim aqui porque estou perdendo a memória. Não. Ele vai na minha clínica e diz assim, eu tenho um torcicolo permanente, eu tenho uma dor no pescoço de um lado só, eu tenho torcicolos frequentes, eu tenho dor que sai do pescoço, irradia no meu ombro, no meu braço, adormece a minha mão, entende? Às vezes ele fala, eu estou com uma enxaqueca, tenho enjoo, eu tenho fotofobia, ou seja, eu quero ficar num ambiente escuro, fechado, isolado, para esperar uma melhora desse quadro, entenderam? Então vejam bem. No dia a dia, né, se você tem um estresse provisório, passageiro, isso é normal. Qualquer bicho tem estresse, entende? Quando ele se sente acuado, um bicho, quando ele sente perigo, ele está estressado, o coração acelera, a circulação se avança, se acelera, entendeu? Ele fica pronto para fugir, se ele puder fugir, ou para enfrentar o perigo, se ele puder enfrentar. E, às vezes, nem uma coisa nem outra vai resolver. E ele acaba sendo presa, né, de um predador, entendeu? Mas o nosso estresse é diferente, né? Em geral, nós não temos estresse porque alguém quer engolir o nosso corpo, quer nos matar para nos comer a carne e os músculos. Não, o nosso estresse é diferente. O nosso estresse vem do nosso dia a dia, dos desarranjos psicológicos, sociais, culturais, afetivos e até financeiros, como não? Entenderam? Então, nós somos assolados a cada momento por problemas, entende? E nós temos que ter, e temos, por sinal, os equipamentos para lidar com vários tipos de problemas, entende? O Criador nos equipou com muitas coisas que dão solução a muitos dos nossos problemas, entende? Nós temos dentro de nós analgésicos, anti-inflamatórios naturais. Nós temos até nalorfina, que é uma química que nos dá prazer, uma sensação de prazer. Olha o nome dele, hein? Nalorfina, tá? Ele é parente da morfina, como você está imaginando, entendeu? Na sua estrutura
em alguma parte da sua estrutura química, entenderam? É a sensação de agradável que sente um atleta quando ele desempenha ele tem um desempenho esportivo a contento dele, ou então numa competição, de repente ele sente aquele bem-estar, aquela sensação gostosa de prazer, entende? Então, o nosso corpo tem médicos particulares deles, que eu sempre já falei aqui algumas vezes. Nós temos um instinto de defesa, nosso instinto de vida, que é um instinto que preserva a nossa vida, que está sempre alerta para preservar a nossa vida. Entendeu? Esse instinto também é para preservar a nossa espécie, em termos de reprodução, em termos de criar os filhos e os bichos, de proteger os seus filhotes. Tá? Mas o instinto é cruel. Né? O instinto é cruel. Ele não tem censura. Entendeu? Agora, nós, civilizados, né, por alguma cultura, pela sociedade, pela escola, pela religião, pela própria medicina, pela nossa família, nós adquirimos uma coisa chamada razão. Né? A razão, ela aplaca a crueldade do nosso instinto. Entenderam? Então, quando existe um crime hediondo é porque o criminoso desceu ao seu instinto, entenderam? E ele perdeu a razão, entende? Às vezes as pessoas falam assim, ele é um delinquente, ele é um pobre coitado, ele foi criado na rua, sem pai, sem mãe. Pois é, ele não adquiriu a razão, entende? A cultura da razão não chegou a ele. Então ele age às vezes pelo instinto. Se ele está com fome, ele vai roubar, ou vai roubar comida, ou vai buscar comida, entende? Se ele sexualmente está interessado nisso, ele é capaz de cometer um estupro, né? Estupro, entende? As pedofilias, enfim. Esses crimes hediondos são cometidos sem razão. Não tem o breque, não tem a censura, entenderam? Não tem a censura. Quantas vezes nós queremos dar um soco na cara de alguém, estamos com raiva dela e não damos, né? Mas nós temos vontade, às vezes, né? Somos ofendidos, ou somos mal interpretados, ou sei lá, entende? Mas nós não damos. Mas tem gente que não se segura. E o instinto prevalece, entende? E ele não só pode agredir, como ele pode matar, entende? Então, os crimes hediondos são cometidos em função do instinto. Mas o instinto tem o lado bom, né? Ele preserva a vida e preserva a manutenção da tua espécie. Mas o leão, por exemplo, que tem instinto, ele come os filhotes das outras espécies, mas não come os seus. Entende? E o instinto, meus queridos, não dá nenhum remorso, nenhum arrependimento. Então eu vejo, às vezes, reportagens, o repórter policial pergunta ao criminoso, você está arrependido? Você tem algum remorso de ter cometido esse crime? Ele diz, não tenho. Entende? Ele não está falando mentira, não. Ele não tem. Ele agiu pelo instinto. O instinto não tem censura, não tem arrependimento, não tem remorso. Entende? Ele precisa ser aplacado. Mas o instinto é uma boa coisa para nós. É uma boa coisa. Se ele puder ser domado, né? No sentido de não vou fazer aos outros aquilo que não querem que façam para mim. Essa é a razão. Entendeu? Então aí ele é bom. Ele é bom. Mas tem horas que a sua adrenalina, que o seu estado de espírito, que a situação em si, você perde a razão. E quando você perde a razão, você vai fazer bobagem. Entendeu? Você vai fazer besteira. Entende? Por isso, quando você está muito nervoso para resolver uma coisa, você está está fervendo, está com a adrenalina lá em cima, tenta deixar o problema para o dia seguinte. Ou tenta contar até 10 ou até 100. Entenderam? Porque senão você vai agir pelo instinto. Agindo pelo instinto, você vai fazer bobagem. Porque aí não tem a censura. Entende? De repente, você descamba. Faz uma coisa que pode te custar 20 anos de prisão. Entende? Mas nós temos um segundo médico, que é a nossa homeostase. O que é a homeostase? A homeostase é o sentido que você tem de equilíbrio de saúde. Ou seja, você não foi feito para ser doente. Você foi feito para ser saudável. E a homeostase é a tua capacidade, a tua propriedade inata
tua, ganhou de presente, não custou nada, entendeu? Eu sou ortopedista, fraturou o osso, eu alinho, mas a solda quem vai fazer é a homeostase, não sou eu. Então eu alinho o osso, mas a solda é a homeostase. E ela faz em excesso, o calo fica mais grosso que o osso. Depois ela reabsorve e o osso fica anatomicamente perfeito, entendeu? Então a homeostase é o teu equilíbrio. Se a lagartixa, eu sempre digo, a lagartixa perdeu a cauda, outra cauda vai se formar. É a homeostase que trabalha nisso. Entendeu? Você tem a forma, o formato, a função já pré-determinada para ser saudável, entendeu? Por isso que milhares de doenças, ela recebe um rótulo de doenças adquiridas, entende? Você não nasceu com essa doença, não, você adquiriu essa doença, por N razões, às vezes, e muitas vezes, por culpa tua mesmo, e às vezes, por culpa dos outros. E terceiro, você tem o sistema imunológico, que é contra bactérias, vírus, fungos e até células cancerosas, entende? A tua imunidade está lá, de plantão, 24 horas por dia, não deixa entrar ninguém. Você não imagina quantos problemas você poderia ter na vida não fosse o teu sistema imunológico defender. E você nem fica sabendo. Nem fica sabendo disso. E não pode agradecer, entendeu? Então a tua imunologia é um presente de Deus. Mas nada disso, nem a medicina, elas são infalíveis. E às vezes, apesar de tudo isso, você adoece. Entenderam? Então vejam bem, eu vou voltar às dúvidas dos meus doentes, né? De quem compareceu à minha palestra e insistiu em perguntar sobre o mal de Alzheimer. Vejam bem, na coluna cervical, como nós temos esse movimento que nós fazemos 100 vezes por minuto, enquanto estamos acordados, né? Vai havendo um desgaste, né? A cabeça vai pressionando o pescoço para baixo. Se nós estamos tensos, estressados, a cabeça pesa mais, né? Às vezes a pessoa fala, estou com peso na nuca, parece que estou carregando um saco de cimento nas costas. Essa expressão não tem muito de mentira, não. Ela tem muito de verdade. É como se ela tivesse mesmo se envergando com alguma coisa, empurrando ela para baixo. Imagine vocês um estresse toda hora, de uma pessoa completamente estressada. Ele se estressa por tudo. Até se o time de futebol dele perdeu, ele fica estressado. Entendeu? Então, esse estresse permanente vai encurtando a cabeça. Vai encurtando o pescoço. Né? A cabeça vai afundando no pescoço. Isso aqui fica mais curto, sem perceber. E 1 centímetro de encurtamento do pescoço é muito importante. Por quê? Porque nesse encurtamento existem 2 artérias que passam dentro de projeções laterais das vértebras cervicais, chamadas artérias vertebrais, que vão até a base do crânio e vão irrigar o nosso cérebro. Né? Eles são fatores importantes na oxigenação da célula nervosa, que a célula nervosa não pode ficar sem oxigênio, entenderam? E também são os transportadores de glicose, que para a célula nervosa também é importante, entenderam? Vejam vocês, quando o pescoço encurta, essas artérias vertebrais que deveriam ser um tubo regular, com diâmetro regular, para o sangue fluir tranquilamente para o cérebro, ela começa a se encurvar, se encolher e fica sinuosa e fica em alguns pontos até estenosada. Eu digo, parece aquela imagem de salsichas penduradas, né? Que estão todas amarradas assim, entende? Então, tem zonas que o sangue já está passando com dificuldade, entende? Tem gente que ao virar a cabeça, elas desmaiam, entende? No movimento brusco da cabeça, elas desmaiam. O que acontece? Há uma interrupção muito passageira do fluxo sanguíneo para o cérebro. Perde a noção, perde o equilíbrio, perde a noção espacial, né? E pode cair no chão. Então, vejam vocês, tratando da coluna cervical por outros problemas, os pacientes relatam.
melhora da memória, do equilíbrio, do raciocínio e da atenção. Entende? E a perda de memória para fatos recentes, eventual, seria, entre aspas, um prenúncio de um futuro Alzheimer, que às vezes o paciente perde a noção completamente do tempo, né? E não sabe nem o nome dele, nem aonde mora. Entende? Então, o Alzheimer, eu diria que ele tem vários graus. Entende? Ele tem vários graus. E ele tem também altos e baixos. Entende? Entendeu? Tem hora que dá para lembrar, tem hora que não dá. Sabe? Entende? Então, eu sei que o tratamento da coluna cervical tem a ver com a melhora de memória, de raciocínio, de equilíbrio. Entende? Por acaso, ela pode melhorar o Alzheimer. Eu recebo pacientes com Alzheimer. Não como eu digo para vocês, que eles vão lá por causa do Alzheimer. Não. Eles vão por problema no pescoço, de dor e tal. Mas eu trato da dor, melhora a memória. Entenderam? Isso lá eu tenho uma porção desses pacientes que me contam isso. Entenderam? Então, para os meus queridos ouvintes que vieram à minha palestra, que não entenderam bem, entende? Eu digo assim, o Alzheimer deve ser um processo degenerativo neurológico, entendeu? Mas o fluxo sanguíneo para o cérebro é um fator importante para você ter uma bela memória, um bom raciocínio, um bom equilíbrio, entende? E poder ter uma boa atenção com as suas coisas e tudo mais, entendeu? Foi isso que eu quis dizer na palestra, se as pessoas não entenderam. E o nosso tempo agora, ó, aqui já correu. Entende? Alguém me perguntou também na minha palestra que eu dei uma confrontação entre o que era religiosidade e espiritualidade, e alguém me perguntou na plateia quem era Deus para mim. Mas isso aí, entendeu? Não tem como responder tão facilmente isso, entende? Mas a nossa jornada de hoje era essa. Espero que gostaram, entendeu? Convido-os para a próxima jornada, na próxima quinta-feira. Eu mudei de horário, era domingo às 14, agora estou de quintas-feiras às 18 horas. Se quiserem conhecer meu trabalho como médico, a minha clínica, o telefone lá é 11 3661 4243. Entendeu? Sejam todos muito felizes, mas só serão muito felizes se tiverem muita saúde. Até a próxima.